Olá, pessoal, boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Como passaram o final de semana? E ontem foi o Dia dos Pais, não é isso? Eu senti falta de alguns alunos, aliás, né? Todos não me enviaram, aliás, só 2 alunos me enviaram as fotos. Por isso que a tia não colocou no grupo, né? Só coloquei para o pessoal, no privado, a homenagem para o Dia dos Pais. Senti falta, tá? A tia disse que poderia ser o avô, a tia, o tio, a mamãe, né? Quem fosse importante com você, quem cuidava de você e tinha o papel do papai, tá certo? Então, primeiro, agora, na nossa aula, a tia vai colocar uma mensagem. E essa mensagem é de reflexão, tá? Vocês vão prestar bem atenção na mensagem, tá? E depois vai refletir sobre ela. E a tia vai falar um pouquinho também, tá certo? Vamos lá, todo mundo escutar a história? Vamos lá. Vamos ver a reflexão de hoje. Um menino olhava sua avó escrevendo uma carta. Ficou curioso e perguntou: "A senhora está escrevendo uma história que aconteceu conosco? É uma história sobre mim?" A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: "Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse." O menino olhou para o lápis intrigado e não viu nada de especial. E disse: "Mas ele é igual a todos os lápis que vi na minha vida." A avó respondeu: "Tudo depende do modo como você olha as coisas, menino. Há 5 qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas. Mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzi-lo à direção à sua vontade. Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor." Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mau, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços, e procure ser consciente de cada ação. Se gostou do vídeo, deixe o seu comentário e sua curtida. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal Homem de Honra para mais vídeos. Obrigado. Então aí, né, nessa mensagem linda de reflexão, a gente observa que o lápis é como se fosse a gente, tá certo? Então, nesse lápis, a gente escreve a nossa história, né? Como se a gente escrevesse a nossa história. Então, ó, está falando que a gente deve muito pedir a Deus que nos conduza para o caminho certo, né? O caminho das suas palavras, né? O que está falando nessa mensagem. E também que quando a gente escreve com lápis, sempre a gente deixa marcas. E essas marcas podem ser positivas ou negativas. Mas basta a gente poder, né, fazer coisas boas, né,
plantar coisas boas para poder assim colher coisas boas. Então, queremos que essas marcas sejam positivas tanto para a minha vida como para as pessoas. E quando fala também que a borracha é um auxiliar do lápis, porque a borracha pode apagar aquilo que não é agradável, né? Aquilo que a gente fez de errado e podemos consertar com o lápis, não é isso? Então essa mensagem é linda, 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 né? Apontador é apontar, né? Apontar o que a gente deve fazer, não é isso? A gente deve parar, pensar, refletir e ver o que a gente deve fazer de melhor. Vocês gostaram da mensagem? Então é uma mensagem linda que a gente tem que ver como é a vida, né? Como são as pessoas, não é isso? E a gente tem que saber conviver com todo mundo. E a gente tem que fazer o melhor para nós, mas também para o outro, pensando também no outro, tá certo? Todo mundo gostou? Que bom, tá? Agora a gente vai começar a nossa aula. A tia vai colocar aqui na tela a nossa aula de hoje, tá certo? Que vai ser de matemática agora, tá? Lembra que a tia explicou um pouquinho sobre arredondamento, não foi isso? Ótimo. Aí pediu para vocês fazerem a atividade de casa. A atividade de casa da página 26 e 27. Essa aqui. Vamos lá, todo mundo. Tá? Nessa página aqui. Aí tem assim. Faça a composição do número com as informações dos balões a seguir. E escrevam também por extenso. Aí tá dizendo aqui, 2 dezenas, tá? Lembra que a gente sempre tem que ter o quadro de valor e lugar para a gente saber a posição do número, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Temos unidade, dezena, centena, aí separando 3, porque a tia falou que em cada 3 ordens, tá? A gente tem uma classe, tá certo? Essa classe aqui é a classe das unidades simples, tá? Vamos agora para a classe do mil, tá certo? Dos milhares. Então, ó, temos unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Estão vendo? 3 aqui, a classe das unidades simples e a classe dos milhares, tá certo? Então, vamos lá. Aí tá dizendo que 2 dezenas aqui, ó, 2 e o restante 0. Então, temos 20 unidades. Vamos lá, 3 dezenas de milhar. Olha a casa aqui, ó, da dezena de milhar, tá vendo? Coloca o 3 e o restante coloca 0. Então, quanto tem aqui? 30 milhões, tá certo? E vamos, 5 unidades está no quadro de valor simples, né? Das unidades simples. Então, ó, 5 unidades, só 5, tá certo? 6 centenas, vamos colocar o 6 aqui, ó. E o restante, tia? 0. Ficou quanto? 600. Preencha os balões. Quem não fez a tarefa de casa, agora é importante fazer e me mandar, tá? Muita gente não está me mandando e a tia quer ver para corrigir, tá? Para ver se vocês aprenderam ou não. Então, vocês iriam colocar os números, tá certo? E depois tem assim, faça a composição do número com as informações. Então, ele destrinchou os números e ficou assim. Presta atenção, ó. 20 dezenas, 30 milhões, 30 mil, 5 unidades e 6 centenas, que é 600, tá certo? Aí vamos lá, vamos colocar na ordem, tá certo? O 30.
Vamos agora colocar na ordem, tá certo? Todo mundo vai entender? Vamos lá. Então, ó, 30 mil vai vir primeiro, tá bom? Então, a gente coloca 30 mil, tá certo? Assim, 30 mil. Mais quanto, tia? Mais 6 centenas. Então, ó, mais 600, mais quanto? Mais o 20, que é a dezena. Vejam que eu estou colocando em ordem decrescente, do maior para o menor, tá vendo? Então, eu coloquei 20 e agora mais quanto, tia? 6. Então, como é a leitura desse número? 30.626, né? Ficou, ó, 30.626. Essa aqui foi a resposta. Aí tá pedindo para vocês colocarem em extenso. Em extenso, vocês vão escrever o nome do número, tá bom? Todo mundo entendeu? Vamos lá fazer, ó. Vocês pausam o vídeo e escreve, tá certo? Pronto? Agora vamos para o sétima questão. Observe a tabela com as distâncias rodoviárias aproximadas entre algumas cidades brasileiras e em seguida responda as questões. Lembram que tia disse que aproximada não é um número exato, não é isso? Então, a gente vai ver a aproximação, o arredondamento, tá? Lembram que os números iguais a 5 ou maiores que 5, a gente soma mais 1, tá certo? E os números que sejam menores que 5, a gente vai observar. E o número que eu quero arredondar, eu deixo o mesmo e o restante coloco 0, tá? Eu espero que todo mundo tenha entendido, tá certo? E a tia colocou até um vídeo para vocês fixarem mais o conteúdo, tá? E entender bem melhor. Então, quando eu faço isso, é para vocês praticarem, tá? Então, pratiquem muito. Estão em casa? Não faz só essa tarefa de casa e pronto, não. Fiquem fazendo exemplos, tá certo? Que tia coloca de atividade. Vai treinando. Por quê? Aprender matemática é prática, tá? Então, a gente tem que estar praticando. E outra coisa essencial, vocês têm que saberem a tabuada, tá? É essencial saber a tabuada. Por isso, estudem a tabuada, tá? Que a tia depois vai fazer uma competição de tabuada, viu? Online. E eu quero ver quem é que está bom em matemática, nas tabuadas de multiplicar, tá? Todo mundo entendeu? Vamos para o 7. Mas tem assim. Tem de Porto Alegre para Goiânia, tem 1.847 quilômetros, tá? E de Rio Branco, no Acre, para Salvador, na Bahia, tem 4.457 quilômetros. Aí a pergunta é, na letra A, qual é a distância entre Porto Alegre e Goiânia? Aqui já está dizendo, ó, Porto Alegre e Goiânia tem uma distância desse aqui, tá? Então, que distância é essa? 1.847 quilômetros. Aí vocês vão colocar 1.847 quilômetros, tá bom? Aí na letra B tem assim. Uma pessoa que sai do Rio Branco e vai para Salvador e depois volta para Rio Branco fazendo o mesmo trajeto, percorre mais ou menos de 10.000 quilômetros. Então, vamos ver, presta atenção, que aí vocês têm que fazer um cálculo. Como assim, tia? Presta atenção. De Rio Branco para Salvador foram 4.457
457 quilômetros, não foi isso? Então, ele foi para Salvador. Aí está dizendo que ele foi para Salvador, mas ele voltou também para Rio Branco. Então, ele foi a passagem de ida e de volta, tá? Então, ele foi e voltou. Então, eu posso fazer essa conta. Ou conta de mais, somando 4.457 de ida, e quando ele volta, gasta a mesma quilometragem. Então, seria 4.457 também, tá? Então, é 4.457 mais 4.457. Ou multiplicando por 2, que dá o mesmo resultado. Vamos lá, a tia vai fazer com mais, tá bom? Com a soma. Então, 4.457 mais 4.457. Vamos fazer a soma, tá? 7 mais 7, 14. 4 some 1. 5 mais 5, 10. Com 1, 11. 1 subiu 1 para minha centena. 4 mais 1, 5. 5 mais 4, 9. Tá? 4 mais 4, 8. Então, quanto foi que deu? Vejam que para eu separar, eu tenho que contar. Tenho que contar da direita para a esquerda 3 casas, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Contei 3 casas. Deu 8.914. Aí a pergunta é: uma pessoa que sai do Rio Branco e vai para Salvador e depois volta para Rio Branco, fazendo o mesmo trajeto, percorre mais ou menos de 10.000 quilômetros. Então, de acordo com que a gente fez a conta, né? A gente viu que foi 8.914 quilômetros. E 8.914 é mais ou menos que 10.000 quilômetros. Pensem aí. Então, é menos que 10.000 quilômetros. Vocês vão pausar o vídeo e vão responder, tá certo? Coloquem aí, menos. Vamos para o oitavo. O oitavo tem assim: escreva um número composto com 5 algarismos diferentes. Então, poderia ser... no sistema de numeração decimal, a gente tem de 0 a 9, né? Então, a gente tem 10 números. E esses 10 números, vocês poderiam fazer... colocar 5 números desses 10 números, tá? E fazer um número com 5 algarismos. Então, eu poderia fazer esse número aqui, presta atenção. 5, 2, 3, 1, 0. Tem 5 algarismos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tem. Todos eles são diferentes? São. Eu já dei uma resposta. Vou fazer outro exemplo. Coloquei 9, presta atenção, tá? Coloquei 9, coloquei 8, coloquei 5, coloquei 7, tem 4 algarismos, mais um, coloquei 1. Então, ficou quanto? 5 algarismos e todos eles diferentes. Também é outra resposta, tá? Então, tentem fazer sozinhos esse aqui, tá bom? Com a resposta de vocês, tá? Vamos lá para a próxima página, que é a página 27. É essa aqui. Tem assim: complete. Aí vocês vão colocar em extenso, que é escrever o nome do número, tá? E depois colocar quanto vale ele em dezena de milhar, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, tem assim: 50.000, aí tá escrito, tá? 50.000. Então, 50.000, quantas dezenas de milhar tem? 5. Vamos escrever o quadro de valor e lugar? Unidade, dezena, centena. Separou? Unidade de milhar,
dezena de milhar, centena de milhar, certo? Aí temos o número 50.000, 50. Então tá na casa da dezena. E o restante, tia, 0, tá? Então, quantas dezenas de milhar vocês têm? Ó, aqui, ó, o número que está na dezena de milhar é qual? 5. Aí, por isso que tem aí 5, tá certo? Aí, o próximo, 80.000. 80.000, ó, 80.000, certo? O restante 0. Ô, tia, qual é o meu número que está na dezena de milhar? Vejam só, essa aqui é a dezena de milhar, está vendo? Então, o número que eu estou na minha dezena de milhar aqui é o número 8. Aí, vocês vão colocar aí 8, tá? C, 90.000. Veja que todos os números vão ficar na dezena de milhar, tá? E o restante 0. Qual é o número que está na dezena de milhar? 9. Aí vocês coloquem aí, tá? Escreve por extenso e também escreve a quantidade da dezena de milhar. Então, o número, tá? Da ordem que ele está na dezena de milhar, então 5, 8 e 9, tá certo? Pausa o vídeo e escreve, tá bom? Agora vamos para o próximo, 10º. Em 2017, a população estimada do município de Capanema, no Pará, era de 67.150 habitantes, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Escreva como se lê esse número. Então, vocês vão escrever o nome do número, tá? Por extenso. E depois, represente esse número no ábaco. Aí, vamos lá. 67.150. Escreva. 67.150. Pronto? Vamos representar no ábaco. O 0 aí vale quantas unidades? 0, não é isso? O 5 na dezena vale quantas dezenas? 5. E quantas unidades? Aí vocês vão fazer assim, ó, para entender, tá? Tem a tabela, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, não é isso? Pronto, aí tem assim. Se é 5 dezena, tá aqui. O outro número que vem a seguir, sempre coloca o 0. Então, quantas unidades ficou? As unidades vai ser o número todo, tá? Lembrem que as unidades sempre será o número todo, total, tá? Vamos dar outro exemplo. Uma centena. O meu número 1 tá aqui. O restante é quanto, tia? 0. E quantas unidades? Quanto eu tenho aqui ao todo? 100. Então, será 100 unidades. Entenderam? Vamos para o próximo. Quanto eu tenho aqui na minha unidade de milhar? Olha aqui, ó, a unidade de milhar tá aqui, né? Quanto eu vou ter? 7, que é o número que tenho aqui, tá? 7. 7 unidades de milhar e o restante, tia, 0. Então, quantas unidades tem? Total, é o todo, tá? Que dá 7.000 unidades. Vamos ver agora 6 dezenas de milhar. 6 dezenas de milhar, ó, a dezena de milhar aqui, ó. Tá dizendo que tem 6. E o restante? 0. Lembra aqui, ó. Eu vou dividir em 3, então ficou aqui a minha divisão. E o 6 e o 0 aqui. Então ficou quanto? 60 o quê?
dezena de milhar. Então, 60.000, que é o todo unidades. Todo mundo entendeu? Sim? Vocês vão pausar o vídeo e escreve, tá certo? Todo mundo entendeu? Vamos para o 11º. Observe os números no quadro a seguir. Marque com o X a posição do algarismo e depois o valor posicional. Aí já tem aqui em cima, ó, a tabelinha, que é essa aqui, ó. Certo? E esse aqui é um ábaco, tá bom? Então já tem essa tabela no ábaco. Então o que vocês vão fazer? Colocar o número 5 na ordem que ele está, marcar o xizinho e depois colocar o valor que ele vale, tá? Vamos lá, no primeiro, número 5. Aí conta unidade, traz para frente. Unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar. Então, 5 é como se estivesse aqui, ó, na dezena de milhar, certo? E o restante 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então foram quantos? 4 zeros, não é isso? Separa de 3 em 3 as classes. 1, 2, 3. Ficou aqui, né? Então, quanto é que vale 50.000? Coloca o todo, é a posição que ele ocupa. Todo mundo entendeu? Sim? Vamos lá, vocês pausam o vídeo agora e escreve quem não fez, quem não respondeu. Mas lembrando que não é porque a tia faz a correção que vocês não têm que fazer não, tá? Vocês têm que fazer em casa, me mandar a resposta e daí eu vou saber se vocês aprenderam ou não o conteúdo, tá bom? Vamos lá agora. A tarefa de classe de hoje é a página 28 e 29. Todo mundo coloca na página 28 e 29. O que vão fazer? Vocês vão colocar em cima aqui, ó, dessa página, o nome classe e a data de hoje. Que data é hoje? 9 de quanto, tia? Do 8, que é de agosto. De que ano? 2021, tá? Coloquem aí. Aí vamos lá. A matemática me ajuda a ser um conhecedor de outra língua. Por quê? Quem já ouviu essa língua de sinal? Assim, 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 né? Assim, assim, ó. Quem foi que já viu? Então, essa língua aqui, esses sinais que a tia está fazendo, são chamados de línguas de sinais, que são a língua, a Libra, tá? A Libra é para os deficientes, que são surdos e mudos, tá? Poderem se comunicar com outras pessoas. Agora, para isso, para outra pessoa entender o que está falando, essa pessoa também tem que saber a língua, né? Que é a língua Libras, a língua de sinais, tá bom? Então, ó, tem aqui todo o alfabeto. Com gestos, eles se comunicam, tá? Aí tem aqui a letra A, a letra B, toda a letra do alfabeto. E também tem os números, ó, tanto as letras como os números, ó, 0, 1, 2, 3, tá? 4, 5, aí sobe esses dois dedinhos aqui, ó, 5, 6, o polegar assim fica pra cima, tá? Então tem até o número 9, porque por causa dos números indo-arábicos, né? O sistema de numeração decimal, que é de 0 a 9, tá bom? Todo mundo entendeu?
Então, tem todos os números e todas as letras para os deficientes, tá? Também saberem a língua de sinal, mas também quem convive com essas pessoas também ficar apropriada, tá bom? Eu vou colocar um vídeo, tá? Explicando melhor sobre esse assunto. E é importantíssimo que vocês também assistam para poder se aprimorar desse conteúdo. Todo mundo entendeu? Aí vamos para o primeiro, tá? Da próxima página, que é a página 29. Todo mundo. Vamos lá, essa aqui. Para traduzir os números expressos em libras com os algarismos, os sistemas de numeração indo-arábico, basta escrever os algarismos na ordem que eles aparecem. Anote os números que estão representados em cada caso. Vocês prestem atenção, olhem aqui, tá? E olhem na tabela dos números representados em libras. E vocês vão tentar escrever sozinhos esse número em algarismo. Não precisa escrever por extenso, em algarismo, tá? Pausa o vídeo e tenta fazer, tá bom? Vamos lá. Agora que vocês já fizeram, conhecemos agora os números que estão indicando com os numerais em libras, né? A letra A, 682, B, 309, C, 514, D, 758. Conseguiram fazer? Ótimo, tá? Muito bem. Vamos lá. Próximo. Vamos para a próxima questão. Tem assim, ó. Reflita. Aqui, ó. Reflita. Você já tinha ouvido falar sobre a Libras? Conhece alguém que sabe usá-la? Segundo, além do alfabeto e dos algarismos, na Libra existem gestos para expressar palavras. Como você acha que é representada a palavra amigo na Libras e a palavra matemática? Um desafio para vocês fazerem. Vocês vão pesquisar, tá? Na internet. Pesquisem na internet como se pronuncia a palavra amigo, tá? Os gestos, tá? Da palavra amigo e também de matemática. Que na próxima aula de matemática, que vai ser online, tá? A tia quer saber que gestos é esses, tá? Quais são esses gestos se vocês aprenderam a fazer a palavra amigo e também matemática. Não quero ensinar não, em gestos só, tá? Em gesto. Todo mundo entendeu? Sim. E na atividade de casa de hoje, vocês vão fazer a página 32 e 33, tá certo? Façam a 32 e a 33. E eu quero ver também que vocês me mandem foto das duas atividades. Tanto a correção como a de classe e também a de casa. Então, são das 3 atividades, tá certo? Um beijão e vamos para a aula de ciências agora.